Eu ontem publiquei um vídeo falando a respeito do meu descontentamento com a esmagadora e aflitiva realidade brasileira, tema que inclusive já foi analisado pelo próprio professor Olavo de Carvalho numa de suas aulas de filosofia, onde ele explicita a deprimente relação do brasileiro com a realidade que o cerca. E por coincidência do destino ou não, haja vista que neste país nunca falta esculhambação suficiente para poder falar a respeito, começou a circular uma notícia sobre a chefe de cozinha Paola Carosella, onde no programa de podcast no YouTube para o qual fora convidada, Paola chama os eleitores de Jair Messias Bolsonaro de, abre aspas, escrotos ou burros, fecha aspas. Como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele? Ainda são a favor dele? Não lido mais. Você não se relaciona mais? Não. Na sua família existe alguém? Não, na família do meu sócio tinha alguns, mas já mudaram. Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos, que eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos, ou porque é um escroto, ou porque é burro. Esta fala, visivelmente esdrúxula e reducionista, denota tamanha hipocrisia e incoerência das pessoas da esquerda, que em meio a discursos de tolerância, igualdade, paz, democracia e diversidade são as que mais propagam ódio e ojeriza por onde passam, sempre protegidas, claro, por suas patotas de lacradores, canceladores, snobs e elitistas. A fala de Paola Carosella é mais do que uma ofensa a mais de 58 milhões de brasileiros que colocaram democraticamente Jair Messias Bolsonaro na cadeira da presidência da República. É, na verdade, a pura e mais cabal evidência de que, para a esquerda, o diferente nunca foi aceitável. São eles, apenas eles e mais ninguém. Escusa de qualquer retratação minimamente decente e racional, a patrulha da Beautiful People e da gentinha do Não Me Toque é a que menos aceita divergência ou confrontação de ideias. Seus desejos e suas frustrações pueris, bobocas, mesquinhas e infantis, acompanhadas de carinhas de nojo e de revolta, devem sempre sobrepor a vontade da maioria do povo brasileiro que, cansado da dura realidade que o cerca, ainda é obrigado a aceitar a tirania do bem da esquerda caviar. Durante a pandemia, por exemplo, nós pudemos atestar a tamanha prepotência e falsidade desses bobocas com selinho de verificação. Todos eles, com suas falsas caras de compreensivos e empáticos, estavam obrigando as pessoas a ficarem em casa, enquanto eles, com suas contas bancárias recheadas, estavam desfrutando de festas em condomínios de luxo, férias nas praias e passeios milionários. Fica em casa. Fique 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 em casa. Fica em casa. Já o povo estava impedido de ir e vir. Não obstante, ainda teve que sofrer com ônibus lotados, lojas fechadas, prisões compulsórias e com um alto número de demissões e falências de empregados e empregadores, respectivamente. Eis a tolerância da esquerda lacradora. Ainda que mais de 58 milhões de pessoas tenham se sentido esculhambadas pelos governos petistas nas décadas anteriores e que queiram preservar o primeiro candidato conservador na cadeira da presidência da República, para a patrulha do bem, democrático na verdade, é continuar sustentando bandidos como o senhor Lula ou os outros safados da velha política. As falas de Paola Carosella já garantiram grandes retornos. Aliás, grandes prejuízos, já que quem lacra não lucra. Sua rede de restaurantes, chamada Arturito, por exemplo, que se localiza em Pinheiros, uma nobre região de São Paulo, teve sua nota de 5 estrelas decaída para 1,7. O boicote foi mais do que uma mera insatisfação de bolsonaristas xenófobos, assim como está sendo rotulado pela imprensa de extrema esquerda. Foi fruto de um desrespeito e falta de cortesia para com milhões de pessoas que não são obrigadas a aceitar tamanho desrespeito e patifaria de certas figuras públicas. E assim como é o caso de Paola, vendedora de produtos e serviços, é seu dever moral ser educado com sua clientela, que querendo ou não, é quem a sustenta. E mais ainda, clientela que vem de uma nação cuja a acolheu. Não podemos esquecer, Paola Carosella é uma argentina naturalizada brasileira que fez carreira no Brasil graças ao apadrinhamento da nossa nação. Isso quer dizer que além do respeito, é necessário a gratidão. Grande parte dos brasileiros aprecia mais a cortesia e a gentileza do que a oferta de produtos em si. Se não tem bom tratamento, não tem boa avaliação. Simples assim, não sejamos hipócritas. Canceladores sempre foram as pessoas da esquerda.
Basta olhar a realidade nas instituições de ensino, como as universidades brasileiras. Ouse um direitista soltar uma opinião cristã e conservadora em meio a uma sala de aula. Seus colegas e professores serão os primeiros a rechaçá-lo em conjunto. Isso porque vários covardes juntos ficam extremamente corajosos. Agora, por que será que Paola Carosella não fala a respeito da situação na Argentina, seu país de origem, cujo foi arrasado pela mesma esquerda que ela defende? A inflação no país hermano, desde 1944, já bateu mais de 191,73%, enquanto outros países possuem sua maior moeda na casa das dezenas, como no Brasil, a nota de R$200 valendo $40, no México e no Peru, $50, no Chile e na Colômbia, 25 e no Paraguai, 15. Na Argentina, a maior moeda vale menos de $5. Vale lembrar que 1.000 pesos argentinos valem menos de $8,40. Com um controle rígido de capitais, esse valor ainda decresce para $4,80. Há 10 anos, 1.000 pesos valiam aproximadamente $200. 6 a cada 10 argentinos vivem em condição de pobreza ou extrema pobreza. Grande parte dos jovens universitários argentinos estão migrando ou para o Uruguai ou para o Brasil em busca de subempregos, já que nem isso está sendo ofertado em seu país de origem. O argentino hoje está tendo que carregar maços de notas para conseguir comprar coisas básicas, graças à inflação que vai chegar à casa dos 70% só em 2022. O comunismo existe sim, dona Paola Carosella. Tanto que o Alberto Fernandes, peão de Cristina Kirchner, cuja faz parte do Foro de São Paulo, a maior organização criminosa da América Latina, está fazendo valer a miséria socialista no seu próprio país dia após dia. Cristina Kirchner sempre esteve aliada a ditadores e terroristas, assim como ela própria é. Já recebeu malas de dinheiro de Nicolás Maduro para favorecer sua campanha. Foi mandante de uma explosão numa associação israelita na Argentina em 1994, matando 85 pessoas só para conseguir acordo comercial com o Irã. Esteve acusada da morte do promotor Alberto Nisman em Buenos Aires em janeiro de 2015. Paola Carosella deve respeito à nossa nação, que durante muito tempo sofreu com o mesmo regime esquerdista, cujo também sucumbiu à sua própria pátria. O seu sucesso se deve a nós, povo trabalhador de bem, que corresponde à maioria deste país, e não à sua patota de frustrados e mentalmente desequilibrados. Lembrando sempre que quem lacra não lucra.